Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Bruna Turarent e no vídeo de hoje falaremos um pouco da geografia da Guiana. Falaremos alguns aspectos naturais desse país que é muito interessante. É um país na América do Sul que fala inglês, bem diferente do nosso. Lá existem mais de 8.000 espécies distintas de plantas e algumas das orquídeas mais raras do mundo. E desculpe quem conhece desse país, quem é da região norte do Brasil e conhece mais a da Guiana, se tiver alguns erros ou o vídeo ficar um pouco incompleto, porque é bem difícil mesmo conseguir informações sobre esse país. Em vez de dar dislike, comente mais algumas coisas que você sabe sobre esse país, que ajudará muitas outras pessoas. Mas então, sem enrolação, vamos logo para o vídeo. Então vamos lá. Agora veremos o relevo da Guiana. A Guiana tem elevações muito antigas e erosionadas, que são partes do maciço guaianês, que é originário da Gondwana. O país consiste em 3 zonas geográficas principais: as planícies costeiras, que correspondem a 5% do território do país. Ali se concentra 90% da população da Guiana. As planícies têm entre 5 e 6 km de largura, do rio Courantine a leste até a fronteira com a Venezuela, e abriga a capital Georgetown. Elas consistem principalmente em lama e chorume, que é levado ao mar pelo rio Amazonas, e depois que chegou ao mar, são levadas ao norte pelas correntes oceânicas, para finalmente parar nas praias da Guiana. A argila assenta como uma camada sobre as praias brancas, e a argila provém da erosão do interior do leito rochoso. Há também a faixa de areias brancas. A Guiana não possui costa ou praia de areia bem definida, mas perto do mar o terreno diminui gradualmente de altura, até consistir em pântanos. Entre o limite de planta e o mar, há uma área de barro, margens rasas e arenosas que se estende por quase 25 km em Nova Amsterdã, uma das principais cidades do país. Os bancos de areia e a fundação são um obstáculo para o transporte de navios na região. Esta área é de 150 a 250 km de largura e consiste em colinas baixas de areia misturada com falésias. Na areia branca cresce uma densa floresta de árvores de folha caduca. Nessa região se concentram as maiores reservas de bauxita, ouro e diamante do país. Temos também as terras altas, que consistem em uma série de montanhas e savanas que se estendem da faixa de areia até a fronteira sul do país. As montanhas da Serra de Pacaraima dominam a parte ocidental das terras altas. Nessa região existem algumas das rochas sedimentares mais antigas do hemisfério ocidental. Mais ao sul está o Planalto de Caeteur, que é uma área rochosa a cerca de 600 metros de altitude. As montanhas mais baixas do Acari, ou Serra do Acaraí, estão localizadas na fronteira sul com o Brasil. Grande parte do Planalto consiste em pastagens, a maior delas é o Mar Upununi, cobrindo cerca de 15 km², no sul e também se estendendo para a Venezuela e o Brasil. Na Guiana, há a savana das montanhas Canucu. A grama esparsa da savana geralmente permite que ela seja usada apenas como pasto, embora os grupos ameríndios tenham cultivos ao longo do rio Rupununi e ao pé das montanhas Canucu. O ponto mais alto do país é o Monte Roraima, com menos de 2.800 metros de altitude em relação ao nível do mar, que também pertence à Venezuela e ao Brasil. Em geral, a Guiana é um país bem plano, com poucas inclinações, exceto em algumas regiões específicas, como as terras altas, por exemplo, tem algumas partes. A Guiana é um país rico em água, porém a drenagem na maior parte da Guiana é pobre e os rios correm lentamente devido à baixa inclinação, de 1 metro a cada 5 km. Pântanos e áreas com inundações são encontrados em todo o país, exceto nas montanhas. Todos os novos projetos de terra requerem extensas redes de drenagem antes de poderem ser utilizados na agricultura. Por isso que é tão pouco utilizada a agricultura nesse país. A média por quilômetro quadrado para a plantação de açúcar é de 6 km de canas de irrigação, 18 km de grandes drenagens e 18 km de pequenos drenos. Esses canais representam quase 1/8 de um campo médio de açúcar. Algumas das maiores propriedades possuem mais de 550 km de canais, e na Guiana existem mais de 8.000 km. Georgetown está abaixo do nível do mar e depende das alas que protegem o rio Demerara e o oceano. A Guiana assinou a Convenção sobre a Proteção do Tratado do Patrimônio Cultural e Natural do Mundo em 1977, o primeiro país sul-americano a fazer isso.
Na década de 90, o país iniciou o processo de locais para indicação de patrimônio mundial. 3 locais foram considerados: as Cataratas de Caieteuro, a ilha Shill Beach e a Catedral Anglicana de St. George's. Nenhum local foi escolhido, infelizmente. Os principais rios lá são o rio Essequibo, com 1.014 km, o rio Berbice, com 595 km, o rio Demerara, com 346 km de extensão, o Correntine River, com 724 km de extensão, o rio Potaro, com 225 km, o rio Cuyune, com 618, o rio Mazaruni, com 560 e o rio Rupununi. E os principais lagos são o lago Baramani, o Icuruí, o Tapacuna, o Capoei e o Icuraaca. Por estar perto da linha do Equador, o clima é bem quente, com tropical de savana no oeste, tropical monsônico no sul, onde a temperatura média é de 27,8 graus, similar ao Golfo de Guiné e norte de Filipinas. Também temos uma região específica, o clima oceânico, e o equatorial chuvoso ao norte, com temperaturas médias de 26,7 graus, similar ao clima da Floresta do Congo e a ilha de Nova Guiné. A precipitação média anual é de 917 milímetros e a umidade média é de 81%. 86% do território está coberto por selva, abrigando cerca de 225 espécies de mamíferos, 814 espécies de aves, 130 espécies de anfíbios, 179 espécies de répteis e 467 espécies de peixes, além, claro, das mais de 8.000 plantas extintas, tendo a maior biodiversidade entre os países da CARICOM. E o país é uma das áreas mais arborizadas do mundo, com 10% do país protegido. O animal símbolo do país é o jacu cigano. Entre os animais nativos se encontram a onça pintada, o jaguar, o ocelote, a marta, a lontra, o zorrilho, o jupará, o macaco, o catitu, o veado, dentre vários outros animais. O país está coberto pela floresta amazônica, com florestas densas e úmidas, com árvores grandes e gramíneas em ocasiões. Então esse foi o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever. E então é isso. Tchau, até o próximo vídeo.